Então vamos lá, galera, olha só. Noções introdutórias aqui a respeito da famosa LODF, né? Como está aqui no texto, a história do Distrito Federal, tá? Ele é um ente federativo com personalidade jurídica de direito público interno. Por quê, pessoal? O que é o ente federativo? O Brasil tem a divisão União, Estado, DF e município. A União, ela é um ente federativo de direito público interno, ou seja, para dentro de todo o território brasileiro, e externo. Ela também resolve temáticas para fora do Brasil. Já estados, Distrito Federal e município, tá? Esses aí, eles só resolvem situações jurídicas no âmbito interno. Por isso que eles são pessoas aqui, são entes federativos de direito, tá? Público interno. Quando ele está aqui no direito público interno, exatamente porque é para dentro da nossa atividade. Onde é que está isso? Lá no Código Civil, que as pessoas de direito público interno são estados, DF e os territórios, né, e também municípios aqui para dentro. Beleza. Aí o DF, tá, pessoal? Começa lá no Rio de Janeiro, até 1960, né? Todo mundo sabe disso. Deixa eu tirar isso daqui. Beleza. Tá aqui, ó. Nesse momento já é um quadrilátero, né? Que tem o formato de quadrado, Distrito Federal, aqui dentro do estado do Goiás. A organização do DF não se deu de forma célere, foi demorada, tá? A primeira eleição para governador foi em 90, tá? No ano seguinte foi instalada a CLDF. Até essa data, a competência da Câmara era exercida pelo Senado Federal. O que ele quis dizer? Que até 90, quando nasce a CLDF, quem legislava sobre esse quadrilátero aqui era o Senado. E o Distrito Federal, ele tem funções de leis, né, na hora de legislar, tanto o que cabe ao Estado, do que como as questões jurídicas que cabem aos municípios. Um exemplo. Lá no estádio, a gente tem, lá nos estados, a gente tem a Assembleia Legislativa. Nos municípios, as câmaras municipais. Né, câmaras de vereadores. Aliás, Câmara de Vereadores. E aí, juntando, tá? A gente pega o Câmara Legislativa, uma mistura de Assembleia Legislativa com Câmara de Vereadores. E aí sai, aqui no Distrito Federal, a nossa Câmara Legislativa do Distrito Federal. Beleza. Aí a gente anda, já explicamos aqui um pouco de onde veio. Aí ele vai dizer o seguinte, vai cair na tua prova, o Distrito Federal, ele possui natureza híbrida ou mista? Sim. Ou seja, ele tem funções tanto de estado quanto de município. Professor, são todas as funções? Não. Anotem aí num canto aí que não tem como anotar aqui nesse PDF. Não consigo fazer a anotação dele aqui. Anote aí no canto, tá? Peguei uma caderneta, vai anotando aí, por favor. O que você tem que saber? Por exemplo, o Poder Judiciário do Distrito Federal, o Ministério Público, as polícias civis, Polícia Militar, a Polícia Civil, aliás, a Militar e a Polícia Penal são organizados e mantidos pela União. Ponto. Então, nem tudo do Distrito Federal tem função de Estado. A gente tem essa peculiaridade quanto às polícias militar, civil e polícia penal. Em 2019 acrescentaram a polícia penal nisso e também o nosso poder judiciário e o nosso Ministério Público, eles não são do Distrito Federal. A gente tem o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios enquanto nome, mas a estrutura dele, ele está numa estrutura vinculada à União, né? A gente tem o Poder Judiciário da União e o nosso TJDFT se encontra lá, da mesma forma que o Ministério Público na sua estrutura. Professor, a Ivana está pedindo para você aceitar ela. Só um minuto.
Tem que... Se alguém pedir, vocês avisam aí, galera. Senão vai passar batido. Beleza? Tranquilo. Voltando aqui, ó. Cal, na tua prova, o Distrito Federal tem natureza híbrida? Sim. Mista? Sim. Tem competência legislativa de Estado e competência legislativa de município. Isso já foi debatido no STF. Beleza. Tá lá no artigo 32, parágrafo 1º da Constituição. Tá aqui, ó. 32, parágrafo 1º da Constituição. A gente tem dizendo que ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. São todas? Não. Não. O DF não legisla quanto ao seu poder judiciário, quanto ao Ministério Público, quanto à Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal. Ponto. Então, não é algo absoluto, beleza? Tranquilo. Deixar marcadinho de azul, que depois fica mais fácil fazer as anotações dele. A gente vai passando. Aí vem aqui, ó. Distrito Federal possui natureza híbrida, de novo aqui. Beleza? Previsão constitucional. A Constituição Federal é a carta magna, ou seja, a nossa carta maior, o documento maior, ela está no topo. A Constituição, ela não é uma lei, ela é a Constituição, ela é uma norma, mas não é lei. Ela está acima da lei. Ela é a nossa Constituição Federal. Ela, se as leis estivessem em uma pirâmide, ela ocupa o topo. Tá joia? Tranquilo. Aí nós temos aqui ele trazendo informações de doutrinadores de direito constitucional, José Afonso da Silva e Hans Kelsen, tá? Que a Constituição é uma norma positiva, ou seja, escrita, suprema. É a lei nacional em seu mais alto grau, ou seja, ele quis dizer que ela está no topo do topo. Mas na tua prova, ela não é lei, ela é a Constituição Federal. Diferente, nós temos a nossa lei orgânica. Aqui já é uma lei. É a lei que organiza as estruturas do Distrito Federal. Beleza. Nesse sentido, a elaboração e promulgação. Gente, ó, o que é promulgar? É bater o martelo, publicar e dar vigência a uma norma. Ela promulgada foi a lei orgânica do DF, observada a exigência constitucional de o DF deve ser regido por lei orgânica. Isso aqui cai em prova. Votada em 2 turnos, por interstício mínimo de 10 dias. Aprovada por 2/3. Então, esse ponto aqui, ó, vou até marcar aqui de azul, tá? E depois no vídeo, quando vocês acessarem e vocês marquem o PDF de vocês, quem não tiver na mão vai marcar no segundo momento. Isso aqui cai muito em prova. DF, lei orgânica, 2 turnos, beleza, na CLDF, 10 dias de intervalo, né, entre essas votações, 2/3 dos membros da Câmara Legislativa, promulgada pela Casa, ou seja, ela não vai para o governador para que ele promulgue como são as leis. Aqui, a própria CLDF que promulga a nossa lei orgânica do Distrito Federal. Ponto. Isso aqui cai muito em prova, beleza? Então, para vocês, eu vou então aqui rapidinho aqui para eu acompanhar, vocês entenderam então que nós temos a nossa Constituição Federal no topo, temos constituições em estados, temos lei orgânicas em município e no Distrito Federal a gente também tem uma lei orgânica, ponto, que é a principal lei do Distrito Federal, beleza? Tá ok até aqui? Tá tranquilo? Beleza pura. Gente, eu estou ensinando vocês aqui, não é uma aula sobre a lei orgânica, é como estudar, é o que cai. É mais ou menos como montar um grande resumo do que é principal da lei orgânica, que é o que eu faço nas provas que eu realizo. E é essa técnica de entender o que é mais importante que é relevante nesse momento com esse material, beleza? Tranquilo. Olha só. Tá? A gente tem aqui, ó, artigo 32,
lá da própria Constituição diz que é vedada a divisão do DF em município. Se cair na tua prova que pode dividir o DF em município, errado. Ele rege-se por lei orgânica, 2 turnos, 10 dias, 2 terços. Olha o mnemônico que se utiliza aí, ó. Bacana. O DDD. DDD. LODF, DDD. 2 turnos, 10 dias, 2 terços. Beleza? Ficou fácil essa aí? DDD? Tranquilo? Anotaram aí, né? LODF. É o DDD. 2 turnos, 10 dias, 2 terços. Lá na nossa Constituição, pessoal, é 2 turnos, 3 quintos. Aqui é 2 turnos, 10 dias, 2 terços. Beleza, andando. Características. Cai bastante. Anote no teu resumo. Estudar característica. Quais são as características da LODF? Ela é a lei fundamental que rege o Distrito Federal. Ela é a base. Todas as outras leis do Distrito Federal, elas devem respeito à LODF, bem como à Constituição Federal, tá? Tanto a Lei 840, que rege o serviço público, quanto as demais leis aqui do Distrito Federal. Beleza. Vou mandar aqui. Olha só, gente. Entende isso aqui, ó. Esse termo não existe, mas a LODF é a nossa Constituição Distrital. Esse termo não está escrito em lugar algum, mas infere-se que nós seríamos uma Constituição Distrital. Infere-se, o termo é Lei Orgânica do Distrito Federal. Se cai na tua prova que o DF possui sua Constituição Distrital, tem previsão na nossa Constituição Federal, errado. Não, isso não está escrito na Constituição Federal. O que o DF possui é a Lei Orgânica do Distrito Federal, que pode afirmar que seria uma espécie de Constituição Distrital. Tem que explicar, tá? Ficar de olho nisso. Beleza. Sua promulgação em ato solene foi feita em 8 de junho de 1993. Gente, tem prova que cobra isso, tá? A prova da SEDES cobrou a data da promulgação da Constituição de 88, que foi no dia 10 de dezembro, 5 de outubro de 88. 5 de 10 de 88 foi a nossa Constituição. E aqui a nossa LODF, 8 de 6 de 93. 8 de 6 de 93. Beleza? Tranquilo. Olha só, gente. Guarda isso aí, hein? Uma das características da nossa lei orgânica foi proferida pelo STF. O que o STF disse? Que em que pese o termo lei orgânica ser utilizado para definir a norma fundamental dos municípios, a Suprema Corte decidiu, no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, tá? Que a lei orgânica do DF possui status de Constituição estadual. Então, isso pode cair na nossa prova. Como o DF ele tem a competência de município e de estado, seria rebaixar o Distrito Federal se ele fizesse que ele tem uma competência própria de município. Então, hoje, a nossa LODF, mesmo carregando o nome de lei orgânica, porque nós temos essa competência híbrida de município e de estado, ela tem status de Constituição estadual. Status. Se cair, o DF tem uma Constituição estadual? Errado. Entender? O DF tem uma LODF que tem status de Constituição estadual conforme o STF. Ponto. Ficou claro? Ficou claro esse ponto aí, gente? Sim ou não? Ficou ou não? A colega aí não tinha perdido muita coisa não, Ivana. Depois do vídeo você pega, tá bom? Tranquilo, vou saltar aqui, olha só. Ficou claro isso, gente?
Quis perguntar na tua prova. A LODF tem status de lei orgânica municipal ou de Constituição estadual? Status de Constituição estadual. Ponto. Olha essa aqui, ó. A lei orgânica tem força e autoridades equivalentes a um verdadeiro estatuto constitucional, podendo ser equiparada às constituições promulgadas pelos Estados-membros, como assentado no julgamento que deferiu medida cautelar nessa ação. Essa foi a frase do ministro do STF, beleza? Tranquilo. Andando. Então, ó, já pegamos o DDD, já descobrimos que ela tem status de Constituição estadual, vai anotando, isso que é o principal. Vai anotando aí, por favor. Tudo que for ponto principal, peço a alguns de vocês aí, o que fizer primeiro, ele repita, tá? Ele anote aí, mande a mensagem para a gente saber o que está sendo pautado aqui, porque eu não consigo anotar aqui no PDF, beleza? Tranquilo. Cabe aqui mencionar que, devido à sua importância, a LDF deve constar do conteúdo programático de todos os concursos do Distrito Federal. Temos uma lei 5768 de 16 que obriga. Então a LODF ela é obrigatória em todos os concursos do DF. São os concursos feitos pelo governo do Distrito Federal. Não são, por exemplo, concurso da Polícia Federal vai pedir LODF? Não, porque é um concurso da União. São os concursos distritais. Preâmbulo, gente. Preâmbulo é uma introdução, né? É a introdução da nossa lei orgânica. O STF, ele fala que o preâmbulo lá da nossa Constituição, quando ele diz sobre, né, poder de Deus e etc., ele não tem caráter vinculativo. Aquilo é meramente explicativo, uma introdução pura, tá? Não tem força normativa. Olha aqui, ó. Rapidamente, quero apenas dizer que o preâmbulo não possui força normativa, não cria direitos e obrigações. Ele é apenas uma abertura. Vai cair na tua prova. O preâmbulo possui força normativa? Não. Então anote aí, por favor. Preâmbulo não possui força normativa. Alguns de vocês aí, por favor, assuma essa missão aí, anote aí e poste aí. Beleza? Tranquilo. Primeiro, é a lei fundamental do DF. Legal. Segundo, o objetivo da lei é organizar o exercício do poder, fortalecer as instituições democráticas e os direitos da pessoa humana. Se cair, qual é o objetivo da nossa LO? É exercício de poder, ponto. Fortalecer as instituições e direitos da pessoa humana. Lembrando, o Distrito Federal só possui o poder executivo e o poder legislativo. O poder judiciário do DF, ele é da União, ele não é do DF, beleza? Fiquem cientes nisso. A gente só possui dois poderes. Quem assumiu aí a missão de anotar aí na mensagem aí do chat aí essa situação para colocar aí para nós, por favor? Alguém pode fazer isso aí? Se apresenta alguém, por favor. Eu faço. Tá. Então coloca, tá joia? Primeira coisa aí que você vai colocar é só isso, que o DF não possui poder judiciário. O DF não possui poder judiciário. Deixa esse alerta aí. Beleza. Olha só, o STF considerou improcedente por unanimidade uma ação aqui do PSOL contra a Assembleia Legislativa do Acre, porque estava omitindo a expressão sob a proteção de Deus. O que aconteceu? O pessoal foi lá no STF dizer, olha, a Constituição do Acre não está colocando a proteção de Deus que tem no preâmbulo da nossa CF de 88. Aí o STF disse, não, o preâmbulo não tem força normativa, ele não obriga, ele não cria direito e nem obrigação, é apenas uma introdução. Ponto. Preâmbulo não tem força normativa. Ponto. Autonomia. Autonomia. Se cair na tua prova,
O DF tem soberania? Errado. O DF não possui soberania, ele possui autonomia. Soberania, inclusive, impõe a defesa do Estado, feita pelas Forças Armadas. A soberania quem tem aqui é a União, é o Brasil, tá? O DF não possui soberania. Se quiser anotar aí também, por favor, DF não possui soberania. Tá? O Distrito Federal faz parte de um conjunto. A esse conjunto damos nome de República Federativa do Brasil, que é composto pela união indissolúvel dos estados, municípios, Distrito Federal. Esses entes possuem autonomia. Autonomia. Quem possui soberania é a República Federativa do Brasil. A União tem soberania? Não, tem autonomia. O DF tem autonomia. O município, autonomia. Ponto. Beleza. Essa autonomia conferida ao DF está disposta expressamente na CF, lá no artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estados, DF e municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. Como a gente percebe essa questão de autonomia, professor? Nesse período de pandemia, vocês perceberam que às vezes o governador queria fazer algo, mas o prefeito não aceitava? Porque o prefeito tinha autonomia naquele ponto ali. Beleza? Tranquilo. Olha a pegadinha, hein? Pegadinha da banca aqui, ó. Pegadinha casca de banana. As bancas costumam afirmar que o DF possui soberania. Cuidado, é pegadinha. Ele possui autonomia. Tranquilo. Ficar de olho, tá, pessoal? As bancas diretas trocam o termo autonomia e soberania, tá? Olha aqui, ó. Soberania é um atributo conferido ao poder do Estado, em virtude dele ser juridicamente limitado, não devendo obediência a outro Estado. E aí a República Federativa do Brasil tem isso, tá? Tranquilo. Já a autonomia é uma margem de liberdade, tá? Sobre direitos. Há uma margem de liberdade sobre criar leis, sobre organizar ali aquela área daquele estado, daquele município, né? E do Distrito Federal. Não confundir. Olha, só para vocês terem uma noção. Essa autonomia que é conferida ao DF é parcialmente tutelada pela União, que detém competência para manter e organizar o Poder Judiciário, Ministério Público, as polícias civil e militar e também agora, recentemente, a Polícia Penal. Eu já havia falado nisso. Esse ponto aqui, ficar de olho que pode acabar caindo surpreendendo vocês. Beleza? Tranquilo. Só um minutinho. Só um segundo, pessoal. Beleza. O artigo 21 diz que compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público dos territórios e a Defensoria. Só que a Defensoria já mudou, teve uma emenda lá que agora é o DF que toma conta da sua própria Defensoria, tá? A Defensoria é o DF que toma conta. E acrescentou aqui, além da Polícia Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros, a Polícia Penal. Então o DF toma conta do Bombeiro, da PM, da Civil e da Polícia Penal? Não, isso aqui é da União. E o DF toma conta do Poder Judiciário do Ministério Público? Não. E da Defensoria? Sim. Anote a mensagem. O DF tem autonomia sobre sua defensoria. Bote aí. Não é nem autonomia, né? Que as defensorias ganharam autonomia. Ou seja, ela é mantida
pelo DF. A Defensoria do DF agora é mantida pelo DF. Antigamente era mantida pela União. Teve uma emenda, mudou. Aqui, ó, pessoal. Ficar de olho nessa situação aqui, ó. Pulo do gato. As bancas costumam, com muita frequência, tá? Normalmente elas afirmam que o DF possui apenas alguma dessas autonomias. O que, após nosso estudo, sabemos que está errado. Beleza, ficar de olho para não confundir. O DF tem autonomia sobre a Polícia Militar? Não. Polícia Penal? Não. Sobre Polícia Civil? Não. Ministério Público? Não. Ele tem autonomia sobre o Poder Judiciário? Não. Agora, ele mantém a sua Defensoria Pública? Sim. Só que a Defensoria também é um órgão que possui sua autonomia. Ficar de olho nisso. Beleza. Valores fundamentais. Quais são os valores fundamentais do DF? São os pilares que sustentam o Distrito Federal. Alicerce, é a base. É a base. Eles guardam um paralelo com os fundamentos da República do Brasil. Lá na República, na nossa CF de 88, lá a gente tem o SOCIDI, VA-PLU. Soberania, cidadania, valores, né? Valor social, valor do SOCIDIVA Plus, soberania, cidadania, valor social, trabalho e da iniciativa privada, beleza, né? Da livre iniciativa, SOCIDIVA Plus, e o pluralismo político, tá? Tem uma diferença. Aqui na nossa não é SOCIDIVA Plus. Aqui é Alcidi Vapru, né? Quem usa muito isso aí? Alguns professores usam muito esse termo. Alcidi Vapru. Anote aí, Rodrigo. Tá? Alcidi Vapru. Aqui, ó. A nossa Constituição de 88. Bora, volta. Isso. Olha aqui, ó. Olha a diferença. A CF de 88. SOCIDIVA-PLU. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Aqui na LODF diz que o DF integra a União Indissolúvel da República Federativa do Brasil, com valores fundamentais de preservação da autonomia, por isso AUCID, né, de autonomia. Em vez de ser soberania, o DF tem autonomia, preservação da sua autonomia, plena cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Alcidi-Vaplu, tá? Alcidi-Vaplu, cai muito, isso aqui cai direto. Não confunda Socidi-Vaplu com Alcidi-Vaplu. Aqui, ó. Aqui nós temos o princípio da democracia participativa, o controle social, todo o poder emana do povo, exercido por representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Está na CF, lá no parágrafo único do artigo 1º. Nós temos aqui, no artigo 2º, parágrafo único da LODF, diz o seguinte, que ninguém será discriminado ou prejudicado em razão de nascimento, idade, etnia, raça, cor, sexo, características genéticas, estado civil, trabalho rural, urbano, religião, convicções políticas ou filosóficas e orientação sexual, deficiência física, imunológica, sensorial ou mental. Por ter cumprido pena, ninguém pode sofrer preso porque foi ter sido preso, nem por qualquer particularidade ou condição observada a nossa Constituição Federal. É muito importante gravar isso aqui cai.
Ficou claro a diferença do Socidivaplu e do Alcidivaplu? Posso seguir? Beleza. Aí ele coloca aqui, ó, que uma das características da federação é a sua indissolubilidade, ou seja, ela não pode ser quebrada. Essa federação, assim, união, Estado, isso não pode acabar. Isso é petrificado, não pode. É por causa sensível que nós. Tá? Entre seus entes, a união indissolúvel não permite que nenhum ente se retire da federação. Não existe isso de Santa Catarina não ser mais do Brasil e Minas, não tem isso. Não tem isso, beleza? Beleza, vamos lá. Valores fundamentais. Mnemônico aí, ó. Alcidi Vaplu. Alcidi Vaplu. Beleza? Tá aí. Top. Pulo do gato. Normalmente os examinadores elaboram itens trocando valores fundamentais por objetivos prioritários, tá? Ficar de olho nisso. Se cair valor fundamental, Alcidiva Plu, objetivo prioritário, a gente vai ver agora. Ora, valor fundamental, preservação da autonomia, basilar do DF aqui, plena cidadania, tá? Não é apenas exercício da democracia, é o direito de mais do que votar e ser votado. É um conceito amplo, amplo. Se cai para só a cidadania é um conceito só votar, ser votado? Não. É um conceito amplo. Ponto. Dignidade da pessoa humana. Essa palavra dignidade da pessoa humana, pessoal, é o principal termo da nossa Constituição, dos direitos humanos, que significa dignidade humana, que representa o respeito à condição de ser humano em qualquer aspecto, cor, raça, etnia, religião, política, questão financeira, questão social e etc. Tá? Valores sociais do trabalho da livre iniciativa, a gente já viu agora. Beleza, e o pluralismo político. Tranquilão, tranquilão, tranquilão. Aí vem aqui, ó, que para complementar o sentido que o legislador quis conferir ao teor dos valores fundamentais, em decorrência do que está lá na nossa Constituição, tá? Foi inserido um parágrafo único, tá lá, estabelecendo expressamente possibilidade de qualquer tipo de discriminação, que a gente viu ali e citou aqui, tá agora aí numa lista. Nascimento, idade, etnia, raça, cor, sexo, características genéticas, estado civil, trabalho urbano, rural, religião, opa, volta. Sou, sou muito. Religião, convicções políticas, orientação sexual, deficiência física e imunológica, ter cumprido pena e nem por outra condição. Beleza. Agora, gente, você não pode confundir o Alcidiva-Plu com objetivos prioritários. O objetivo é o que quer se alcançar. O Alcidiva-Plu é a base, é o pilar, é o que sustenta. O objetivo é o que se busca, tá? Olha só, são metas que o DF quer alcançar. Objetivos prioritários são cobrados muito em prova, tá? Ficar de olho. Pegadinha aqui da banca. Os objetivos prioritários, que estão nos incisos 1º, 9 e 12, possuem mais de um verbo. As bancas colocam um verbo acrescido na expressão apenas ou somente, tá? Tornando errado. Ou seja, a gente vai ver que tem inciso aqui que ele possui 3 pontos. Aí a banca fala exclusivamente isso. Ele está errado, porque se existem 3 situações e ela aponta como uma exclusiva, fica errada. Vamos ver aqui quais são os objetivos prioritários. Garantir e promover os direitos humanos assegurados na Constituição. Então, DH, objetivo, tá? É verbo, garantir. Beleza, tá? Os direitos humanos estão na CF e na DUDH. São vários.
assegurar ao cidadão o exercício dos direitos de iniciativa que lhe couberem, relativos ao controle de legalidade e legitimidade dos atos do poder público, ou seja, o cidadão tem direito de fiscalizar o governo, ir lá no portal da transparência, perguntar quanto que custou uma coisa, tá? É isso. 3. Preservar os interesses gerais e coletivos. Não são o do particular, interesse de todos. Ah, o meu muro está inclinado, é um problema. Não, é um interesse que é coletivo, não pode ser privado, beleza? Promover o bem de todos. Proporcionar aos seus habitantes condições de vida compatíveis com a dignidade humana, justiça social, bem comum, é o 5. Agora ficar de olho aqui, ó. Os habitantes devem ter condições de dignidade, pessoa humana, justiça social e bem comum. Ficar de olho. Dar prioridade ao atendimento de demandas da sociedade sobre educação, trabalho, transporte, segurança pública, moradia, saneamento básico, lazer e assistência social. Isso aqui é prioridade. Ficar de olho, tá? É muito difícil estar gravando tudo porque são muitas coisas, né? Mas é importante demais a leitura. Mas existe uma forma de facilitar esse aprendizado aí. Como? Vamos ver aqui agora. Você lembra daquela mensagem de texto, né, do SMS? Bom, com o advento das novas tecnologias, a mensagem ficou para trás hoje assim. Opta por usar o WhatsApp. Então, o WhatsApp trollou, sacaneou o SMS. Aí o que você vai lembrar aqui, ó? SMS está trollado. SMS está trollado. Como é que o SMS está trollado? Saúde, moradia, segurança. Beleza, tá? Educação, saneamento, transporte, assistência, trabalho e lazer. Ponto. Beleza? E aí? Deu para gravar esse aí? Sim ou não? SMS está trollado, o que vocês acharam? Tem um que eu uso na Constituição que poderia ser adotado aqui, ó. Se quiser anotar aí, você bota assim, ó. Saul, bote aí, ó. Saul, vai escrevendo aí pra nós aí, Rodrigo. Saul mora seguro. Saul mora seguro. Anote aí. Saul mora seguro. Anotou aí? Saul mora seguro. Ponto. Coloca Edu. Bota assim, ó. Edu Santa, né? Aí tá para levar de transporte. Edu Santa. Edu Santa, que é saneamento e transporte. Edu Santa, legal, saneamento e transporte. E Assis trabalha lá. Assistência social, trabalho e lazer. Tá? Saul mora seguro, Edu Santa e Assis trabalha lá. Isso salva na prova, gente. E salva muito, tá? Mnemônico salva muito. E dá para lembrar. O último aí, pronto. Saúde, moradia, segurança, educação, tá? Saneamento, transporte, assistência social, trabalho e lazer. Saúl mora seguro, Edu Santa, Assis trabalha lá. Beleza? Ou se quiser colocar também para ficar mais fácil, o Santa ficar mais difícil, você bota assim, ó, Edu
Deixa eu ver aqui. Pronto. Bota assim, ó. EduSan. EduSan, esse aqui, ó. EduSan. EduSane é trans. Pronto. EduSamba, ou então pode usar esse aqui, ó. EduSane é trans. Esse aí você não vai errar mais, não. Educação, saneamento básico e transporte. Esse aí você não erra. Pronto. Resolveu. Beleza? Então é Saul mora seguro, EduSane é trans e, por último, Assis trabalha lá. Tranquilo? Beleza. Andando. Aí tá aqui, professor, e alimentação? Passa batido. Aí coloca assim: a alimentação não está entre as prioridades, tá? É dizer que lazer é prioridade, mas a alimentação não é. Aí é o que está na nossa lei orgânica. Beleza? Porque a alimentação é tão básico que o Distrito Federal não pensa em alimentação, porque ele diz que já está em outra fase. Comida todo mundo tem, agora a gente tem que dar mais qualidade. Beleza? Tranquilo. Ó o pulo do gato aqui, ó. Alimentação, turismo e cultura já foram cobrados na área de atendimento prioritário. Não é. O que é prioritário? Novamente, para não esquecer. O que é o prioritário? É o Saul mora seguro, é o EduSane é trans, beleza, e Assis trabalha lá. Isso é prioritário do atendimento. Garantir prestação de assistência jurídica, tranquilo, deve dar assistência jurídica, que é a Defensoria Pública. Integral e gratuita, sem cobrança para quem não pode pagar, né, gente? Quem pode pagar tem que procurar advogado, tá? Se cai na tua prova, a Defensoria Pública, atendimento jurídico, é para aquele que não pode pagar, é o hipossuficiente, que não tem recursos para pagar. Hipossuficiente, baixo, tá? Hipo é de baixo, ele não consegue pagar, beleza? Outro lugarzinho aqui, ó, ficar de olho. Insuficiência de recursos por pobreza, ficar de olho, tá? Ó. Outra situação já foi cobrada na prova, ao invés de ser hipossuficiente, o termo insuficiência de recursos, tá? Essa expressão não é sinônimo. Por que não são sinônimos, professor? Porque hipossuficiente, às vezes você tem recurso, mas naquele momento ali você não tem como pagar o advogado, tá? Ficar de olho. Deixa eu pegar aqui uma coisa aqui para não falar aqui. Beleza. Preservar a sua identidade, adequando-se às exigências do desenvolvimento, à preservação de sua memória, tradição e peculiaridades. A dignidade aqui é a do DF, e não sua nem a minha, né? É o respeito ao Distrito Federal. Valorizar e desenvolver a cultura local e assegurar por parte do poder público proteção individualizada à vida, integridade física, psicológica das vítimas e testemunhas de infrações penais. E aí a gente tem esse dever aqui, tá joia? Beleza. Vamos ficar de olho aqui na pegada aqui, ó. Muito cuidado com alguns peguinhas das bancas. Elas adoram acrescentar ao autor da infração penal como detentor de proteção individualizada, tá? Que não é o autor que tem a proteção. Quem tem a proteção é a vítima. Beleza?
zelar pelo conjunto urbanístico de Brasília, que é tombado, né, no IFAM, promover e proteger, defender direitos da criança e adolescente e do jovem, beleza? Aí o grande Marcos aqui elaborou um esquema tranquilo do presencial, beleza? Que para não esquecer no dia da prova, né? Ele usou na Secretaria de Educação. Qual era? Objetivo prioritário do DF: promover, proteger e defender os direitos do CAGE. CAGE, 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 CAGE. O que era o CAGE que ele colocou aqui, ó? Promover e defender o direito da criança, adolescente e do jovem. É só tu lembrar. Só tu lembrar lá do CAGE, Centro de Atendimento Juvenil Especializado, que existia na Asa Norte. Não existe mais. É só até servidor de lá, sou agente socioeducativo. Já trabalhei no CAGE lá há alguns dias. Né? Então, não tem mais. É só lembrar, criança, adolescente e jovem. Criança, todo mundo sabe, 12 anos incompleto. Adolescente entre 12 e 18. Jovem ao Estatuto da Juventude, que é a pessoa com idade entre 15 e 29 anos, é o jovem no Estatuto da Juventude, não no ECA. Agora ficar de olho aqui, ó. Valorizar a vida e adotar políticas públicas de saúde e assistência e educação preventivas do suicídio. Então, a busca para combater o suicídio também é objetivo prioritário aqui do Distrito Federal, beleza? Tranquilo. A emenda, quando ele bota aqui, ó, a ELO é a emenda à lei orgânica. É introduzir um novo objetivo, tá? Esse aqui, ó, que é o nosso 14, que é promover a inclusão digital e o direito do acesso à internet, que isso aqui é novo, né? É novo, antigamente não tinha isso. Então hoje também é objetivo o acesso à internet. Inclusive no Distrito Federal existe Wi-Fi gratuito em alguns pontos. Tranquilo. Aí, gente, olha só. Deixa eu ver aqui se nessa parte tem algo que é relevante. Não, aqui é mais a história mesmo. Vamos lá. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a nossa LODF, ela se equipara à Constituição Estadual para o STF. Ponto. A gente sabe que o DF tem competência legislativa mista. Legisla tanto o que é de Estado quanto o que é de município, mas não tudo. Ele não legisla quanto a Justiça, Ministério Público, Polícia Civil, Militar e Penal. Não legisla. Ponto. Beleza? Votação da Lei Orgânica DDD. 2 turnos, 10 dias, 2 terços. DDD. Beleza. Aí, quando vai perguntar sobre lá, né, os valores fundamentais, Alcidiva Plu, Alcidiva Plu, autonomia substitui soberania, beleza? E quando a gente cai aqui para o objetivo prioritário, tá? Dentre vários objetivos prioritários, ficar de olho naquele mnemônico lá que a gente aprendeu, né? Que é o nosso Saúl, né? Mora seguro, saúde, moradia, segurança. O Edu, beleza, Sanetrans, educação, saneamento e transporte. E o nosso Assis trabalha lá, assistência social, trabalho e lazer.